Muito boa tarde, espectadores e web espectadores da Infinity TV. Hoje, mais uma vez, aqui no programa Opinião e Debate. Hoje, dia 7 de junho, estamos aqui com um convidado nosso da cidade de Águas de Lindóia, Pierre de Souza, diretor de Assistência e Desenvolvimento Social. E também do nosso lado, Nestor Leme, o nosso comentarista aqui, que vai contar muita coisa pra gente hoje. Boa tarde, Pierre. Boa tarde, Roger. Vamos conversar bastante aí sobre a sua profissão, tudo, falar um pouquinho sobre os trabalhos da assistência social, né? Legal, legal. Obrigado pelo convite e também pela oportunidade de estar aqui mostrando essa área que está tendo um crescimento muito grande e que eu até aposto as minhas fichas que essa década vai ser a década do assistente social, esse profissional que hoje está sendo muito bem valorizado. Que ótimo, você vai explicar bastante sobre a profissão, para quem quer entrar na profissão, tudo legal. Boa tarde, Nestor. Boa tarde, hoje estamos aqui novamente em frente da câmera aqui, onde ficamos aí nos bastidores, mas hoje estamos participando aqui já novamente aqui para dar nossa opinião no que for conversado aí. É isso aí. Pierre, para começar, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente da tua trajetória profissional. Legal, legal. Eu sou administrador, tá, de empresas, também professor, mas eu sempre tive uma ligação muito estreita nessa área social. Então eu sempre trabalhei com projetos, sempre trabalhei com uma área voltada realmente para a pessoa carente. E nessa administração na qual eu pertenço, de Águas de Lindóia, eu tive a oportunidade de receber esse convite do prefeito e o prefeito realmente olhar, avaliar meu currículo e me dar essa chance. Eu estou à frente da diretoria já tem 6 meses, tá? E nós estamos ali desenvolvendo um trabalho realmente voltado para quem precisa. Você já trabalhou antes em administração pública? Já trabalhei, mas o meu percurso é muito pequeno. Entendi. E do que se trata a pasta de assistência e desenvolvimento social, para as pessoas entenderem? Então, na verdade é o seguinte, a gente tem que primeiro mostrar um lado que toda pessoa é capaz. Normalmente essas pessoas que procuram assistência social, elas já vêm debilitadas, elas já vêm massacradas pelo seu dia a dia, que na verdade é uma parte social bem confusa, vamos chamar assim, né? Porque falar que as famílias são desestruturadas é um termo hoje que não se usa mais, né? Porque cada família dentro do seu núcleo familiar, ela já é própria estruturada. Mas a assistência hoje, ela tem política própria, ela tem a sua meta de trabalho, tá? Que é muito bem configurada hoje, graças a um sistema único de assistência social, que desde o governo Lula tem ficado isso mais evidente para as pessoas. Hoje, a caracterização do assistencialismo, ele é hoje todo voltado para aqueles programas de transferência de renda. Então, aquela coisa vamos chamar da cesta básica, do leite, etc. Hoje, o que acontece? A assistência, ela não trabalha com isso hoje, tá? Ela dá o suporte para que isso ocorra. Porque falar mesmo que a gente vai deixar de atender essa família é prioridade pela proteção básica hoje instituída pelo Ministério de Desenvolvimento Social, que a família tem que ser amparada. Então o alimento, a unidade da saúde, o transporte, a moradia, todos esses benefícios básicos que a proteção básica oferece, ele é permitido que a assistência faça, tá? Mas não aquela situação assim, vamos distribuir hoje cesta básica, leite, não. Hoje tudo é voltado com seriedade, com programas, é tudo voltado realmente com uma prestação de conta séria e o nosso município tem feito esse trabalho. Política social, assim, entrou na moda, entre aspas, depois do governo Lula, né? Até um pouco antes falava-se disso, havia essas práticas, mas não tinha tanto marketing em cima disso, né? Qual foi a virtude do Lula em cima disso? Eu acho que o Lula trabalhou muito bem o marketing, tá? O PSDB iniciou esse processo, tá? Ele iniciou com o Fernando Henrique, ele teve a sua parcela de contribuição. Hoje nós tivemos aí recentemente as eleições presidenciais, foi realmente colocado isso, tá? O PSDB, ele estava trilhando esse caminho, ele estava voltando para essa profissionalização.
O governo do PT deu continuidade nisso, tá? Todo o mérito dele de ter conquistado tudo isso, sim. Mas o PSDB também teve a sua contribuição, claro. Tá? Então ele iniciou esse processo, sim, tá? A questão é que eu vejo que o PT hoje trabalha muito bem com marketing. Sim. Tal prova disso que uma das maiores conquistas dele foi essa questão da Copa do Mundo que está vindo aqui, né? Exatamente. Que na qual nossa região ela está selecionada, o nosso município está pré-selecionado para estar aí contribuindo para que esse evento aconteça. Então, quer dizer, o que eu tenho a falar a respeito disso é que o governo do PT, do Lula e agora com a Dilma, eles trabalharam muito com marketing, tá? Mas fizeram o seu papel, sim, fizeram o seu papel de trabalhar com essas comunidades mais pobres, de estarem aí criando um sistema único de assistência social, bem parecido com o que existe hoje na área da saúde, que é o SUS, né? Então, aquele sujeito, ele tem o direito e o dever de fazer o seu cadastro único, e hoje qualquer prefeitura, qualquer governo, ele reconhece aquele indivíduo, tá? Então, isso é muito importante. Eles melhoraram vamos dizer assim, a informação, né? O acesso, né? Eu vejo que o acesso, ele caminha com os tempos, né, Roger? Porque olha o que nós estamos vivendo hoje aqui. Exatamente. Né? Nós estamos aqui falando em Serra Negra na internet, nós estamos falando para o mundo inteiro, claro. Né? Então, quer dizer, a organização social não poderia ser diferente, teria que acompanhar também os tempos, né? O que eu acredito, o que deveria ser feito, é uma situação assim, voltar mais para a questão do profissional, tá? Hoje o profissional, possivelmente, ele deve ter uma crise nesse sentido, porque as pessoas que nós recebemos ainda, não são todas, tá? Essa conscientização, essa geração da década de 80, que nasceu na década de 80 para cá... Eu me encaixo nisso. Então, é uma geração mais consciente, né? Uma geração mais consciente. Fruto do quê? Fruto de um trabalho articulado, educação fazendo o trabalho dela, né? A saúde que já está estruturada nesse Sistema Único de Saúde, né? Não estamos falando em serviços, claro. Né? É uma coisa que eu quero deixar claro aqui, é que tem muita crítica sobre o serviço da saúde. Mas quando a questão de organização, vamos chamar assim, sabe? A assistência social está acompanhando os tempos, tá? E o profissional, na prática, porque quem dá a cara para bater é o assistente social. Exatamente. Né? Os caras pensam, elaboram, fazem suas leis, decretos, normativas, mas quem está ali com o sujeito cara a cara é o assistente social. Para quem está chegando agora, estou entrevistando aqui Pierre de Souza, diretor de Assistência e Desenvolvimento Social. Se quiser, mande sua pergunta através do nosso telefone 19-3842-1632 ou através do e-mail pelo contato@infinititv.com.br. Estamos também no Twitter, nosso Twitter é @infinity_tv. Nestor, o que você acha desses planos sociais, dessas políticas sociais que começou com o PSDB e teve continuidade, talvez com um pouco mais de marketing com o Lula? Para mim, que sou um pouco mais vivido que vocês, eu acho uma coisa espetacular. Porque no tempo que eu era criança, eu via acontecer muito aqui em Serra Negra, de pessoas necessitadas para a rua, implorando a caridade pública. O asilo foi construído numa situação de tristeza, sabe? Porque um casal faleceu, aí não tinha morreu no inverno. E o orfanato Serra Negra mesmo era carente, precisava campanhas para ajudar, e a gente vê que hoje em dia o governo entrou nisso aí, e apareceu um novo campo de trabalho para as pessoas também, e a política hoje em dia sabe como é que é. O voto do pequenininho lá que está recebendo essa ajuda, vale tanto como do figurão, claro. E até mais, porque a família do pequenininho é maior até. E o PT, descobrindo isso, entrou nesse campo ajudando as pessoas carentes, e o resultado foi a eleição que tivemos agora, que o PSDB não teve nem como se defender, a vitória foi esmagadora justamente por causa disso. Porque ajudando esse povo, ele vai ter mais raciocínio até para votar. Porque antes era tudo apadrinhado, encabestador, hoje não, mas ele votou para aquele que ajuda ele realmente, não para aquele que impôs o voto para ele. Claro. A minha opinião é essa. Antes de a gente continuar com o assunto, Chicão,
Queria que você desse boa tarde para os nossos espectadores, que já está ficando famoso, a voz da consciência do programa Opinião e Debate. Boa tarde, Roger, boa tarde ao Pierre, boa tarde também ao Nestor e aos nossos web espectadores. É uma outra participação que a gente vê, né, Roger, no nosso programa aqui, Opinião e Debate, todas as tardes, de uma pessoa que conhece o assunto, que trabalha no ramo aí da assistência social. E eu agora vou firme com o Nestor, viu? A opinião do Nestor também é a minha. Quando o governo, o Lula assumiu o governo, muitas pessoas falavam que dava comida de graça, que dava isso, que dava aquilo. E ele, em diversas vezes, emocionado até, dizia, né? O povo precisa comer. Na minha administração, na minha gestão, o povo vai ter pelo menos 3 refeições, que é o café da manhã, o almoço e o jantar. E isso ele conseguiu cumprir através aí de alguns projetos, podemos colocar assim, assistencialismo ou não, ele cumpriu aquilo que ele prometeu, até um louvor, podemos colocar assim, né? E como o Nestor falou, às vezes a pessoa fala, né? A pior dor é a dor de dente. Ah não, a pior dor é a cólica de rim. Ah não, a dor de cabeça, enxaqueca que dói. Meus amigos, o que dói é a fome. A fome é que dói. O ser humano com fome realmente se sente aí o pior dos seres humanos. Então, eu acho que esse é um trabalho bem feito, como fez também a Nelita Marque, né, na gestão do Paulinho Staquete, também com louvor. Cansei de elogiar a Nelita Marque quando ela fazia esse trabalho aqui em Serra Negra também, e agora vem aí o Pierre dar a sua opinião, dizer dos trabalhos lá da cidade de Águas do Lindóia. É isso aí. Com certeza, né, Pierre? Eu acho que a prioridade toda de qualquer governo devia ser o fato da fome, né? Da miséria, né? Sim, sim. Tanto é que o programa Bolsa Família, ele visa exclusivamente esse sustento, né? Na verdade, ele englobava outros serviços que eram todos diversificados e ele unificou. E essa postura de realmente unificar contribuiu muito para que essas famílias... É uma realidade assim, um cartão hoje, nós utilizamos ele, na nossa região, utilizamos ele no banco, né? Nós vamos lá, sacamos o benefício e vamos lá no mercado comprar o alimento. Em outras situações, em localidades muito menores, pouco providas de bancos, etc., desses serviços, é uma moeda de troca, né? Então, quer dizer, existe todo um sistema ali que a própria comunidade se organizou e que permitiu isso, e elas se beneficiam desse benefício, porque aquilo vale dinheiro, aquilo vale realmente o seu sustento. E falando ainda sobre essas políticas, quais que estão disponíveis, por exemplo, em Águas de Lindóia? Tem os benefícios do governo federal e do estadual, né? O federal, Bolsa Escola, Bolsa Família, se eu não me engano. Bolsa Família. Bolsa Família, né? Isso. Conta um pouquinho mais pra gente. Então, nós temos hoje, eu acredito que toda a região é atendida, nós temos basicamente 3 benefícios, tá? Esses benefícios de transferência de renda, que é assim que são chamados. O federal é o Bolsa Família, que na qual qualquer um de nós pode chegar na assistência social, fazer esse cadastro único, e a partir dali é onde ele vai ser conduzido para os programas. Certo. Então, eu volto a insistir que esse governo, ele insiste que todos nós, qualquer brasileiro, tá? Ele procure assistência social e faça o seu cadastro único, tá? Para quê? Porque ele quer saber onde ele está, como ele está. Então, eu acredito que daqui a alguns anos vai ser uma realidade daquela situação que nós temos, né, seu Nestor, de pegar o CPF nosso, regularizar mesmo que você declare ou não imposto de renda, mas o benefício também, o cadastro único também. Você sendo transferido para algum benefício ou não, tá? E aí o que acontece? Acontece que a partir dali é a porta de entrada para os programas. Então, os estaduais nós chamamos de Ação Jovem, que é voltado para o jovem até 24 anos, tá? Onde ele tem direito a uma bolsa, e esse aluno, essa pessoa, ele tem que estar o quê? Estudando, tá? Então essa é a condicionalidade, ele tem que estar vinculado à escola.
E nós temos o de renda cidadã, que é um programa basicamente voltado para a família, mas o foco dele é a mulher. Certo. Porque já é um entendimento já que nesses censos a mulher hoje ela é a chefe de família. Em grande parte dos domicílios ela é a chefe de família. Então eu tenho lá hoje 120 beneficiários, né? Dentro deles eu só tenho 5 homens, né? O restante são 115 mulheres. E são chefes de família, né? São mulheres que estão aí trabalhando, sustentando seus filhos e estão inseridos nesses programas, tá? Entendi. E falando um pouco agora do idoso e deficiente físico, que é coisa que também são do âmbito da assistência social, né? E é um elemento assim, muito importante mesmo. Inicialmente, eu faço uma observação a respeito dos conselhos. Certo. Tá? Como que um idoso e como o deficiente físico, ele chega até a assistência social. Ele chega e ele até tem um direito de um benefício que é o BPC. Que é o benefício onde é voltado mais para o idoso e voltado também mais para o deficiente físico. Mas o detalhe desse benefício de progressão continuada é um benefício voltado para que a pessoa não tenha condições de trabalho. Entendi. E aí é ofertado esse benefício, né? Antes de você continuar, acho que a gente tem uma ligação aí, Chicão? Roger, temos uma ligação sim, é a ligação lá do Kiko Oliveira, que está lá no seu local de trabalho, gostaria de ter a sua participação aqui também no programa de hoje. Boa tarde, Kiko. Boa tarde, Chicão. Boa tarde, Roger. Boa tarde, Nestor. Boa tarde, Pierre. Muito obrigado pela presença. Nós estamos nos sentindo muito honrados com a sua presença aqui em nosso estúdio. Obrigado de coração. Sei da sua competência, acompanho de perto o seu trabalho, um excelente trabalho na assistência social. E aproveito aqui para deixar minha pergunta, Pierre. Estou sabendo que você está unificando todos os cadastros da assistência social, juntamente com a Diretoria de Saúde, com o Fundo Social. O que você tem para dizer sobre isso, Pierre? Então, Kiko, obrigado mesmo pelas palavras e também pela participação. Então, na verdade é o seguinte, é um mecanismo muito valioso estar com o cadastro atualizado. O diagnóstico que foi feito pelo prefeito? O prefeito fez uma reunião conosco e colocou nós da diretoria, né, do Fundo Social, da assistência, da saúde, da educação, aonde falou assim, quero sintonia de trabalho. Certo. E a primeira sintonia de trabalho foi uma determinação dele de conhecer a população dele. Porque um dos cuidados muito grandes que o prefeito da nossa cidade tem é de conhecer o cidadão. E a partir dali, o que acontece? Você faz aquele cadastro para que no âmbito federal, estadual e municipal aquela pessoa seja reconhecida como cidadão, mas é uma preocupação do administrador da cidade, claro. Entendeu? Do quê? De estar realmente exigindo essas campanhas por parte de nós, prestadores de serviço, aonde a saúde está alinhada para entender realmente o que aquele indivíduo, aquela pessoa, aquele núcleo familiar precise. Então, com o cadastro, a gente vai entender que nós temos um acesso direto com aquele cidadão. Certo. Nós vamos verificar que um determinado bairro tem uma necessidade e as políticas do prefeito têm vetado realmente a isso. O que falta naquele bairro? Entendeu? A porta de entrada dessa comunicação muitas vezes é a área da saúde, onde ele se comunica, e a área da assistência social. Então o que acontece? O que está faltando naquele bairro? Está faltando posto de saúde, prefeito. Então nós somos os porta-voz dele. Claro. Então o que acontece? Nós estamos sinalizando. Tanto é que há tantos anos um posto de saúde vai ser inaugurado, eu espero que o mais breve possível, mas já está construído, já está ali sendo aparelhado. Entendeu? E da onde surgiu isso? Simplesmente daquela pessoa está o quê? Indo até um serviço e falando com a gente.
entendeu? E nós levamos essas reivindicações para o prefeito. Vocês fazem tipo um mapeamento, né, da situação social do município. Exatamente. E aí o que acontece? Ele vai até a localidade, ele está ali interessado naquela localidade, ele verifica onde é o melhor local, ele ouve a população. Porque essa situação do cadastro é ouvir a pessoa, não é meramente aquela coisa pontual. Ah, me dá o seu nome, você casou, descasou, nasceu mais um filho, não nasceu, transferiu. Não, isso é importante para uma tabulação. Exatamente. É importante para que o município tenha o resultado com o seu trabalho no âmbito federal em receber as verbas, porque os nossos municípios, que são turísticos, é onde a preservação do meio ambiente é premissa dos municípios, né, nós nos limitam à questão industrial. Então, o que acontece? Por isso que nós temos que realmente manter esse diálogo diretamente com a população, saber o que ela realmente precisa, sinalizar isso graças ao quê? A um relacionamento maior, ou seja, no âmbito estadual e federal, para que realmente venham, né, essa ajuda, para que a gente consiga estar atendendo o cidadão nisso daí, entendeu? Bacana. Nestor, e espero aqui? Que tenha correspondido o que eu disse. Obrigado, Kiko, obrigado, Kiko, pela manifestação, pela pergunta aí. Você que queira mandar sua pergunta, aproveita, liga pra gente, ou manda seu Twitter, que eu vejo aqui na hora. Antes de pedir a opinião do Nestor aqui, eu queria ler uns e-mails que chegou pra gente. Primeiro, José Maria Scaquete, lá de São Paulo, grande Zé Maria, jornalista também. Parabéns, Roger, Kiko e Chicão, pela Infinity Serra Negra. Vocês são realmente pioneiros. Quando que a gente ia imaginar que Serra Negra teria sua TV? E hoje temos. A distância aqui em São Paulo é através desse monstro de comunicação que é a internet. Posso me deliciar em ver os meus conterrâneos e acabo de ver a belíssima entrevista com o amigo Bahia Filho, esse comentário é de semana passada, e também o amigo Nestor, esse amigo de infância. Que bela entrevista, Roger. Você já está prontíssimo. Imagina, estou engatinhando ainda. Saudações do fã de vocês. A Infinity TV Serra Negra já é minha favorita. Parabéns, pioneiros. Obrigado, Zé Maria. Participe com a gente aí. Um grande abraço para você. Você que faz um belo trabalho aí, a gente tem você como espelho. Nestor, e essa pasta aqui em Serra Negra, como é que funciona? Primeiramente, eu quero agradecer as palavras do Zé Maria e de Semê, porque realmente é um grande amigo. As nossas famílias sempre foram ligadas, o pai dele, pessoa que trabalhou muito aqui em Serra Negra. Essa área da coisa, na atual administração, eu não posso dizer muito, porque depois que você sabe que quando muda uma política numa cidade, que os que eram daquela, do lado se afastam. Pelo que eu conheço da primeira dama, as áreas, das pessoas que cercam ela está bem assessorada, ela tem boa vontade, e parece que o trabalho deles está muito bom. Na área dos idosos, por exemplo, eles estão atendendo em tudo que os idosos precisam. Existe um conselho municipal do idoso que procura as pessoas, eu inclusive faço parte desse conselho, procura as pessoas que precisam de ajuda, e eu acho que vai indo contento com o trabalho deles. Pelo que eu sei, vai indo muito bem. Que bacana. Isso é prova que a gente também exalta as coisas boas feitas pela administração aqui, para quem pensa que a gente só está aqui para meter o pau, não. O Nestor está aí falando das coisas boas. E justamente o que é bom tem que ser elogiado, né, Pierre? Justamente eu que se fala eu falo, né? E os projetos lá em Águas, como você falou, a gente está falando dos bastidores sobre a horta comunitária, por exemplo. Para a gente entrar nisso daí é o seguinte, a administração, ela também tem uma preocupação muito grande em trabalhar no colegiado. Certo. Né? É o princípio de um conselho, né? O seu Nestor tocou nesse assunto do conselho, eu também. O fato é o seguinte, para que a gente consiga realmente fazer alguma coisa, é através de colegiado, ou seja, dar as mãos, parcerias. Então, o que a prefeitura hoje? Hoje ela abriu as portas, tá, para todos que querem ajudar. Porque, veja bem, a questão dessa situação a respeito da horta comunitária só foi possível, tá, graças à parceria com a Pastoral da Criança, entendeu? É uma organização apolítica, tá? Todos os membros ali são pessoas voltadas realmente para o social,
e que tem uma liberdade muito grande na área social ali, né? Ou seja, tem um diálogo. Nós temos esse projeto. Então, esse projeto só aconteceu em virtude disso. A unidade é da prefeitura, tá? A prefeitura, tanto é que já está estudando aquela unidade numa reforma, também está estudando, é aquilo que nós falamos agora há pouco. Ou seja, a partir do momento que a gente começa a ouvir a população, a gente consegue atender eles melhor. Então, nós temos esse projeto da horta comunitária, tá? E logo próximo da horta comunitária, nós já temos uma unidade que se chama CRAS, que é um Centro de Referência da Assistente Social. Esse CRAS, ele está passando por uma reestruturação, tá? Autorizada pelo prefeito. Para quê? Para ampliar o seu atendimento. Então, hoje, por exemplo, nós temos subprojetos, tá? Que estão encabeçando o CRAS, né? Inclusive, lá na Prefeitura de Águas vai ter um projeto na área social muito importante mesmo, que é o Viva Seu Bairro, que numa próxima oportunidade a gente poderia estar falando sobre ele, tá? É um projeto grande, é um projeto voltado realmente para a área social e várias diretorias estão envolvidas nisso, né? Ou seja, essa postura do colegiado, ou seja, vamos trabalhar, vamos dar as mãos, você está entendendo? Então, nós temos esse projeto da horta comunitária que atende o quê? Atende a área da saúde, né? O que é? São pessoas com as suas limitações neurológicas, né? Que vêm pelo CAPES, aonde o quê? Aonde eles estão sendo inseridos nisso. Ou seja, tem muitos programas, Roger, que são voltados, o que é legal na assistência social é isso, tem projetos que são voltados realmente para a autoestima da pessoa. Então ela se sente desmotivada, desvalorizada, ela já tem um núcleo familiar que acaba com ela, entendeu? A partir do momento que ela ingressa em algum projeto nesse sentido, tem aquele fator humano embutido nisso, você está entendendo? E a horta comunitária é um desses projetos, onde a pessoa não precisa aprender, não precisa saber nada, e nem aprender nada, você entende? O intuito realmente é fazer a terapia com a terra, a terapia com a planta, a terapia com o tempo, né? Então é um projeto muito bacana. E temos outros projetos ali, por exemplo, nós temos Unidos pelo Social. Unidos pelo Social é todas as assistentes sociais do município, não importa se aquela assistente social ela é do asilo, ela é da prefeitura, ela é do fórum, elas se unem, tá? Toda segunda quinta-feira do mês, tá? Elas se unem para quê? Para conversar sobre o trabalho delas, entendeu? Para que seja um corpo só, porque cada assistente social em cada segmento, ela tem a sua limitação, né? E eu dou destaque para a primeira-dama do município, entendeu? A dona Márcia. Por quê? Porque foi idealização dela isso, sabe? De falar assim, peraí, mas ela até tem um jeito muito despojado de falar, no sentido assim, pô, vamos unir todo mundo aqui, ué. Você está entendendo? Fica só, entendeu? As nossas meninas aqui, não, vamos reunir todo mundo. E olha, foi uma atitude, sabe, teve um ganho muito grande. Nós tivemos um problema muito sério há umas semanas atrás, onde teve assistente do fórum envolvida, uma assistente social da assistência e uma assistente social da saúde. E cada um tinha a sua limitação para tratar do problema. E o problema era comum, entendeu? Que é um problema que hoje nós estamos vivendo nos nossos municípios, que é quanto à questão do morador de rua, que já é um problema crônico de todas as cidades, né? Muitas vezes eles vêm de fora até... É um problema crônico, mas nesse caso foi um problema voltado com o quê? Voltado com droga. Aonde esbarrava na área social, esbarrava na área, a educação ela não tem esse serviço, mas ela recorre ao serviço de assistente social ali, né? Mas a área da saúde, a área da assistência social e a área do fórum. Então, o que aconteceu? Havia essa limitação. Então, cada assistente social não poderia ir mais além do que aquilo. Juntaram as três e resolveram o problema. O menino hoje está internado, né? Ele está internado, houve uma condução para uma internação e eu espero muito que ele melhore muito, porque na verdade ele é de uma família onde, isso que é legal deixar esse registro, a família tem que se envolver, tá? Independente de qualquer circunstância,
A família é o núcleo decisivo. Não somos nós, sabe, da assistência social que define o caminho daquela pessoa. A gente só conduz até um determinado ponto, tá? A família é um fator determinante. A família é primordial em qualquer situação, né, Nestor? Não resta dúvida. Eu acho que a minha opinião é de que a única coisa que conta é a família. Que a família é a base de tudo. É a base de tudo. A família desestruturada é um problema terrível. Sabe por quê? A gente que tem uma família mais ou menos assim, unida, vê como é que é, a gente tenta ajudar aqueles que não estão na situação da gente, porque é muito difícil. Que a criança que na família desestruturada não tem diretriz e causa essas coisas que a gente vê por aí que ninguém quer que aconteça, né? Que vai dar trabalho para as autoridades, que seria a função da família, né? E as autoridades têm que correr para mudar o destino dessa criança. E quanto à questão da união, que ele falou, que a primeira dama, antigamente existia uma coisa, que não existiam as secretarias aqui em Serra Negra, existiam os conselhos, tudo era conselho. E o Conselho Municipal de Esportes de Serra Negra, eu fui nomeado uma vez para ser conselheiro, e foi nomeado, todos os conselheiros, era gente que tinha ligação com o esporte. Nunca na história de Serra Negra teve tanto esporte com tão pouco dinheiro. Porque nós fazíamos com o nosso esforço. A questão da unidade, né? Essas corridas pedestres que acabaram, tinha todo ano, nós fazíamos, corrida de bicicleta, campeonato de pipa, campeonato de bolinha de gude, campeonato da primeira e segunda divisão de futebol nós fizemos, campeonato de futebol de salão, torneio de inverno, torneio de verão, tudo, só com conselheiros. Nós íamos atrás, ajudávamos os times que não tinham camisa, não tinha como. Eu cheguei uma vez a apitar um jogo de quichute e o jogador jogou com a minha chuteira, porque ele não podia jogar de quichute, mas eu podia apitar de quichute. Então era assim. Então a união, que a primeira dama de Agostinho Dói está fazendo, é a única coisa que pode resolver os problemas. Porque unido consegue tudo. Sozinho ninguém consegue fazer nada. Você citou a Pastoral como uma das entidades que são parceiras da assistência social. Lá, quais outras entidades trabalham junto com vocês? Então, independente nós somos uma cidade muito abençoada quanto a isso, tá? Porque no Conselho nós temos todas as entidades envolvidas, tá? E normalmente entidades mais antigas, elas estão ligadas à questão da religião. Então nós temos ali, uma infinidade, né? Nós temos católicos, nós temos protestantes, nós temos outras coisas, espíritas, né? A comunidade espírita, ela tem um papel histórico, né? Porque na verdade a Igreja Católica e os protestantes, né, de modo geral as outras religiões, elas tinham a sua postura e eram reconhecidas, né? E os espíritos sofriam um pouco com um certo cuidado. E a diretriz básica do espiritismo é praticar a caridade, desde Allan Kardec, tudo. Chico foi o maior exemplo disso, né? Chico Xavier. Foi. E elas são unidades firmes, né? Nós temos várias unidades. Falar de alguma instituição e de repente eu deixar de lado outra, mas de modo geral no município, elas são muito bem articuladas. Elas já vêm com uma... Eu vou falar que elas já estão assim maduras. Eu acredito que as instituições estão aí na casa dos seus 20, 30 anos já de trabalho comunitário, né? Para a próxima quinzena desse mês, nós vamos tratar do cadastramento dessas entidades, né? Mas ir mais além, fazer o cadastramento basicamente dos líderes comunitários, porque existem pessoas que elas não se adaptam a instituições e fazem seus trabalhos isolados, porque eu acredito que o senhor Nestor, pelo que eu estou sentindo aqui, ele é um líder na área social, porque, pegando carona no que ele disse, para que as pessoas que estiverem ouvindo vão pensar assim, por exemplo, pipa, bolinha de gude, são coisas que são do passado. Não. São ações, sabe, que envolvem tanto a comunidade, que a gente, com pouco dinheiro, com pouco recurso mesmo, sabe? Esse modelo
praticado alguns anos atrás pelo seu Nestor, que de repente hoje esteja, entre aspas, desatualizado, hoje nós temos capacitação aonde nós temos que fazer esses trabalhos. Então nós temos um trabalho de memórias no CRAS, que ele é voltado para isso, ou melhor, nós estamos em estudo desse projeto, que o que é? Memórias. Uma coisa tão simples, é o quê? É um pedaço de um tecido, uma linha e uma agulha. Só isso. E uma boa monitora, lógico, né? Então, e que é assistente social lá do CRAS, a Marcela. Então, o que acontece? Nós estamos trabalhando hoje com o idoso. O idoso, ele vai perdendo as suas coordenações motoras, que é natural, e vai perdendo também a memória. Então, por isso chama memórias isso. O que acontece? A monitora chega para o grupo e fala assim, o que você lembra de um pedaço da sua infância? Eu lembro que tinha uma árvore. Então, vamos riscar uma árvore, gente. E eles riscam a árvore num pedaço desse tecido. Agora, vamos bordar essa árvore. Então, começa a bordar. Aí a monitora volta dali a alguns instantes e pergunta assim, mas só tinha uma árvore no quintal? Será que não tinha um banco? Não tinha uma criança? Tinha uma criança, tinha minha irmã que gostava de ficar na árvore. E na árvore tinha um escrito dela. Entendeu? E o que aconteceu? Foi isso daí. E esse projeto, nós estamos tentando desenvolver esse projeto realmente ali no CRAS, e vai acontecer esse projeto, com investimento zero, entendeu? Com muita boa vontade e com uma eficácia grande. Agora você me pergunta, né? Foi idealizado por vocês? Não. Foi pelo Fundo Social. Entendeu? A primeira dama falou assim, ó, vai buscar o Fundo Social. Foi uma menina da área do Fundo Social, uma assessora do Fundo Social, foi até o Fundo Social de Solidariedade de São Paulo, verificou a oficina e trouxe a ideia pra gente. Entendeu? Então, quer dizer, parceria, Roger. Se a gente tem um prefeito, sabe, sensível a essas questões, as coisas funcionam melhor. Mas se você tem uma equipe onde a educação, a saúde, a área social, o esporte, sabe, são mecanismos valiosos de trabalho, entendeu? Então, no nosso município, o prefeito abre com esse discurso. Estão dando as mãos, porque é assim que tem que funcionar, entendeu? Nós temos um resultado muito grande também, quanto à questão dos benefícios para quem chega. Então, hoje há um cruzamento dos benefícios, hoje que o Fundo Social opera. Por exemplo, a cesta básica, está recebendo, está em caráter determinado, isso está. Outra entidade está fornecendo isso, vamos fortalecer essa outra entidade. Isso a gente já está tendo essa preocupação. Olha para você ver, com 2 anos de atuação, foi feito um diagnóstico, chegamos aqui, agora a gente tem que fortalecer as entidades. Então, primeira coisa, o que o prefeito mandou nós, diretores, realizar? Primeiro, vamos fortalecer o serviço. Fortalecer o serviço, você domina a sua área, sim. Agora a gente vai fortalecer o outro, porque o outro nos ajuda. Você está entendendo? Isso que é legal. Bacana. Nestor, ele falou que você tem um perfil de liderança e realmente, né? Você participa de um monte de coisa aí, né? Eu, na verdade, eu comecei a minha história sendo chefe de turma da minha rua que fazia guerra de mamona com outra turma de outra rua, entendeu? Tá vendo? E eu sempre, o meu lema sempre ajudar, atrapalhar de jeito nenhum. Ele falou do espiritismo, eu já fui diretor de centro espírita. Eu não era espírita, morria de medo de manifestação espírita, eu tinha 18 anos na época, e fui justamente por quê? Porque no espiritismo havia esse negócio de ajudar o próximo. Exatamente. E até hoje esse centro espírita existe e ajuda, e assim como São Vicente de Paulo ajuda, como o Santo Antônio ajuda, claro. Não é próprio do espiritismo. Eu sou vizinho da sede de Santo Antônio, vejo o que eles fazem, distribuição de alimentos, e é uma coisa que ajuda muito nessa área, essas entidades religiosas. Inclusive, eu até queria falar uma coisa que vocês não sabem. Eu fui nomeado pelo bispo a semana passada da Pastoral da Comunicação. Olha que beleza. Eu sou representante do bispo aqui de Serra Negra da Pastoral da Comunicação. Tá cheio de afazer. E ele até assustou, eu falei para ele, justo eu, bispo, que quase não frequento a igreja, ele quer que eu frequente a partir de agora, então. Então a situação é essa. E a gente sempre quis ajudar em tudo, Jorge. Tudo. Você me conhece há pouco tempo, mas no que você me conhece, você pode ver. No jornal, o que ele podia fazer para ajudava, era amigo de todo mundo, não discutia, não, sabe, nunca
me exaltei com nada, sempre foi ajudar. Aqui de Saranilho sempre me foi ajudar. Quando o atual prefeito Bimbo tomou posse, a primeira coisa que eu fiz, embora eu tenha trabalhado contra ele, porque eu era do outro grupo político, o que você precisa de mim em tuas ordens? E a mesma coisa fiz com a primeira-dama. Exatamente. Que a gente mora aqui e a gente está aqui para ajudar, independente do lado político. Que é o bem, né? Que é o bem da cidade, né, Nestor? Todo mundo acha que quer o bem da cidade. E é importante também, né, Pierre, que os três poderes andem junto também nesse auxílio, né? O Poder Judiciário, o Legislativo e o Executivo, né? Qual que é a importância, por exemplo, do Judiciário nessa questão do assistencialismo? Então, o Judiciário, ele entra como um parceiro fundamental. Por quê? Porque ele faz com que a lei cumpra. Então, de repente, o que acontece? Normalmente nós esbarramos nessa questão. Então, o jovem, principalmente, nós temos que recorrer ao Judiciário. É uma pena fazer esse registro, mas a verdade é essa. Chega um determinado momento que foge dos poderes da assistência, né? da assistência, e está ajudando aquela pessoa. Então nós temos o que? Nós temos principalmente, que é uma vertente perigosa, mas que hoje já é constatada em todos os municípios, a presença da droga. Então o que acontece? O Poder Judiciário, quando ele verifica, tá, que aquele indivíduo ele precisa de uma intervenção judicial, ele está lá para isso. Outra coisa é o fortalecimento que ele dá ao Conselho Tutelar, aonde o que as crianças são amparadas. Então, tudo chega para o promotor, é expedido imediatamente. Então, não entra naquela situação da burocracia. Mas o que ajuda? Ajuda você estar levando essas realidades para o promotor. Porque também tem um outro lado que às vezes ele compra a ideia do indivíduo que se sente lesado, né? E aí o que acontece? Na prática, quando a gente vai vendo essa comunicação, o promotor vai verificando, peraí, as coisas não são bem desse jeito. Esbarra muito na questão da habitação, né? Porque os nossos municípios têm um déficit habitacional de certa forma razoável. E o nosso município já tem uma política para amenizar esse déficit. Então ele já está trabalhando nisso, que nós chamamos de habitação de interesse social. Então o que o Judiciário ele opera? Ele é parceiro. Então quando ele é solicitado, ele está sempre presente, tá? Então quer dizer, não tem muito o que falar do Judiciário. Agora, quanto ao Legislativo, essa situação também, né? Os vereadores também estão começando a despertar para esse lado, né? De realmente olhar para aquilo e falar assim, não, eu também tenho que acompanhar a profissão disso daqui. Ou seja, não comprar a ideia do cidadão, porque muitas vezes, Roger, a gente percebe que as medidas que são tomadas na família, a gente já sinaliza que a coisa não vai bem, entendeu? Porque o indivíduo, ele está tão, aquilo que eu já registrei aqui, né? A estrutura está tão assim... ela está tão assim enraizada, aquela estrutura, sabe? Droga, a mãe com outros filhos, enfim, essas situações, né? O que acontece? Acontece que ele não consegue enxergar aquilo lá, entendeu? Para isso, o que acontece? Entra essas organizações aí, como o Pastoral da Criança, que ela tem uma rede de proteção feita pelo seu Valdemar, inclusive se ele estiver nos assistindo, deixar esse recado. O seu Valdemar, ele é o coordenador desse grupo, né, que é a rede de proteção. O que a rede de proteção ela quer formar? Ela quer formar famílias que acolhem famílias, entendeu? Ou seja, financeiramente, não, uma questão de ouvinte. Um outro projeto que nós estamos para instaurar, esse está mais adiantado do que o outro que eu coloquei para você, mas que é o de memórias, o projeto que nós temos que é o Cuidadores de Cuidados. O que é esses cuidadores de cuidados? Os cuidados são normalmente pessoas debilitadas, com problemas. Então, por exemplo, uma pessoa que adquiriu uma deficiência física ou nasceu assim, ou um idoso que vai perdendo a sua mobilidade, algum membro da família cuida dessa pessoa.
entendeu? E não é fácil, Roger. Não, imagina. Sabe, não é fácil você abdicar de tudo, você está entendendo? Então esse grupo, nós já estamos formulando um plano de trabalho, né, de como nós vamos tratar com esses assuntos. E o que acontece? Esses cuidadores digamos, uma terapia em grupo. É feito uma vez por semana, o grupo está com 5 pessoas apenas, mas a gente quer que mantenha assim. Por quê? Porque se cresce demais, foge um pouco, entendeu? Então a gente quer sentir primeiro, porque é muito delicado, porque são situações assim. E então são projetos aonde que vem da onde surge tudo isso? Da necessidade de ouvir, entendeu? Então está se fortalecendo isso. Recentemente a gente recebeu aí um presente do Fundo Social, a sinalização da compra de mecanismos para tratar desses assuntos, que são apenas objetos onde você coloca para as famílias e crianças, que são instrumentos de trabalho, tá? Pierre, para finalizar, a política mais ajuda ou atrapalha nossos trabalhos do assistente social? Poxa, você tinha que deixar essa, Roger. Nossa. Olha, eu só tenho que deixar registrado o seguinte: eu não tenho que me queixar, não. Tá? Não tenho que me queixar, são 6 meses de atuação diante da diretoria. Eu só tenho que destacar, entendeu? Você me permite? Lógico, então, mas aqui o espaço é para isso, para destacar também. Que é bom, a gente tem que divulgar. Eu tenho que só destacar a postura do nosso prefeito e da nossa primeira-dama, tá? É que vocês me conhecem pouco, até vou usar esse termo, que eu sou bem... eu sou dinâmico, mas bem transparente, entendeu? Não é puxar saquismo, não. Claro. Mas a questão é reconhecer o gabinete sempre está aberto para a gente, tá? Sempre, entendeu? Vamos ouvir. Aconteceu fatos nos últimos 2 meses, em determinados pontos, simples, mas complexos também, porque quem está do outro lado é que precisa de ajuda, claro. Sabe? Então, mas eu sempre tive uma abertura muito grande de diálogo. Já ouvi não, tá? Já ouvi muito não também, mas são nãos assim sustentados. Olha, não dá para a gente fazer esses investimentos, né? Não dá. O financeiro não permite, a situação não permite. Mas a questão é o seguinte, mas tem uma outra vertente que dá para trabalhar ali, entendeu? Então eu tenho que destacar realmente o trabalho do prefeito, da primeira-dama nesse aspecto. Alguns vereadores também, sabe, que contribuem também com o nosso trabalho ali, diário, que não é fácil, tá? Porque realmente, assim, chegar aqui para falar um discurso bonito, dizer que o governo federal está bem, etc. e tal, não é bem assim não, sabe? Na prática a gente tem muito ainda que fazer, muito mesmo, e nós temos ainda, só que o nosso município, graças a Deus, ele tem essa abertura do diálogo, ele tem essa abertura do diálogo com todos, tá? E as soluções começam a aparecer, e como está aí, a assistência está se fortalecendo no município, os projetos vão virar políticas, conforme a gente falou nos batizadores. Para ele virar uma política de trabalho, ele tem que passar por algumas fases, e a marca do Martinho é vencendo desafios. Esse é o lema dele, entendeu? Então é um desafio a assistência social no município, mas ele tem feito a parte dele, a assistência tem feito, a educação tem feito, a saúde tem feito, tá? E a gente está buscando realmente fazer com que essas famílias estejam acolhidas e estejam direcionadas para a sua sustentabilidade, tá? Nada de ficar encostando mesmo ali, sabe? É realmente a pessoa passar por ali como se fosse uma casa de passagem. Minha avó falava que onde ela morava, existia próximo da residência dela uma casa de passagem, né? E aonde que era? Era realmente uma coisa bem parecida com o seu Nestor disse. Era uma casa simples, onde as pessoas só recebiam uma alimentação e iam embora. Então a pessoa mesmo sabia que aquela cama tinha que ser desocupada por ela, aquela refeição ela tinha que deixar de ser, porque ela tinha que ir embora. Então eu encaro a assistência hoje como uma casa de passagem, ou seja, que ali a gente dá um amparo, a pessoa é acolhida e dali em diante é por conta dela.
Pierre, muito obrigado. Eu que agradeço. O espaço está aberto aqui, a gente teria muito mais coisa para falar e eu acho que vai ter muito mais programas para você vir aqui falar com a gente. Obrigado mesmo. Estou à disposição. É isso aí. Nestor, boa tarde para você também. Boa tarde. Excelente papo, né? Foi muito bom. Eu acho importante esse assunto porque a relevância da assistência social hoje é notada pelas pessoas que têm a minha idade, que lembram-se que antigamente existia coitados caindo pela rua aí, que eram palhaços da população, que eram provocados com chacote para xingar palavrão, porque era um divertimento. E hoje em dia as pessoas não existem mais. Outro dia eu estava conversando com os amigos, eu falei, nossa, cadê o Guinardo? Não existe mais ninguém, inclusive, por causa da assistência social. Que ninguém mais fica jogado na rua hoje. A população evolui também, né? Evolui Graças muito. a Deus. Chicão, seu feedback aí e avisar o nosso produtor aqui para convidar o PR mais vezes, que ficou muita coisa para a gente conversar aqui ainda. O programa está crescendo, né, Chicão? Sem dúvida, Roger. Eu gostaria também de, no ar, né, poder dar felicitações aí para o nosso produtor. Até agora, 100% de acerto aí nas entrevistas e hoje também a bela participação aí do Pierre. E aquilo que você falou, né, Roger? Quando é para elogiar, a gente elogia. Ele falou bem da primeira-dama, a dona Márcia, né, esposa do prefeito Martinho, lá de Águas de Lindóia. Aqui falamos bem também da dona Zaira Antunes, que é a primeira-dama no município de Serra Negra. Prova essa, né, Pierre, que as mulheres aí estão se destacando cada vez mais nas suas atividades, como você falou. A dona Márcia, lá de Águas de Lindóia, pediu ajuda de todo mundo, né? Falou, vamos trabalhar junto, vamos fazer, é mais ou menos por aí. É essa vontade política que a gente quer em todos os setores e também aqui na nossa querida Serra Negra. No mais aí, boa tarde a todos e amanhã tem mais, né, Roger? É isso aí. Obrigado mais uma vez, PR. Obrigado, Nestor. Amanhã voltamos com o programa Opinião e Debate aqui na Infinity TV. Notícia, informação e verdade você só vê aqui na Infinity TV. Até amanhã, se Deus quiser.